Fala pessoal, beleza? Voltando aqui a mais uma aula, nós vamos dar continuidade da aula anterior falando sobre serviços. Se você é novo aqui no canal, então se inscreva, né? E se você gostar dessa série de vídeos, deixe o seu joinha, que ele é bem importante para nós. E também coloque um comentário, diga, olha, eu estou assistindo toda a série, porque isso é bem importante para nós e para o algoritmo poder distribuir esse conteúdo para mais gente. Bom, na aula passada, nós vimos então, ó, se eu pedir para ele mostrar aqui, ó, get SVC, ele tem aqui o tipo, esse é do tipo Cluster IP, é o primeiro tipo que nós temos. Nós ainda temos outros tipos de serviço que podemos criar. Nós temos o Node Port, o Load Balance e o External IP. Eu vou mostrar aqui, nem todos eu vou conseguir demonstrar nesse momento, mas eu vou criar os objetos e depois nós vamos ver com mais detalhes os demais. Eu vou explicar o porquê no momento certo. Primeiro, nós vamos ver então o tipo. Bom, quando eu criei o meu objeto aqui, eu criei ele usando a forma imperativa. Os demais, o deployment e o pod, eu tinha criado com a forma declarativa. Só que ao criar de forma imperativa, o sistema ele cria o declarativo dele e depois registra isso no banco. Então eu consigo pegar ele aqui, ó, e dar um OC get service. O nome dele é myDeployment e eu posso pegar aqui a saída no formato YAML. Dando Enter, eu tenho exatamente o objeto aqui criado no formato YAML, no formato YML. Pode ver que ele tem aqui o API Version, o CIDL, o Metadata, o Spec, tem o Status. Então ele tem todas as linhas necessárias para a criação do objeto. Além disso, ele traz as linhas que são criadas em tempo de execução. Eu não preciso delas para criar, elas são criadas automaticamente. Eu vou pegar essa mesma saída aqui, ó, e vou redirecionar para um arquivo chamado service.yaml. E agora eu tenho o declarativo para criar um novo serviço. Bom, eu vou precisar editar ele aqui. Como eu disse, ele tem algumas linhas que são adicionadas em tempo de execução. Essas linhas não impediriam de eu criar um novo objeto, só que elas seriam atualizadas. Então, por isso, nós removemos essas linhas que são temporárias. Eu vou limpar aqui o arquivo e vou deixar ele somente com as linhas necessárias para a criação de um novo serviço. Então, vou limpar aqui, ó, create timestamp. Pronto, agora eu tenho aqui somente as linhas necessárias para a criação desse objeto. É um objeto do tipo service, aqui está a API dele. Ok, aqui eu tenho as labels, eu tenho o nome desse serviço, tá? Então o nome do serviço vai chamar myDeployment, o mesmo nome. Aqui eu indiquei a porta, o protocolo e a target port, né? A porta que o meu container está escutando. O seletor, para ele saber exatamente qual deployment que ele vai procurar. O deployment que tem lá app igual a myDeployment. É para lá que ele tem que apontar toda a requisição que chegar para esse serviço. E embaixo nós temos o tipo do serviço. Então veja que o tipo aqui está como Cluster IP. Então esse é o meu declarativo. Eu vou deixar ele disponível aí na descrição, tá, desse vídeo. Bom, nossa atividade então nessa aula é ver os outros tipos de serviço. Eu vou mudar em tempo de execução. Não vou precisar criar o declarativo nem recriar o meu serviço. Eu simplesmente vou alterar as configurações lá dentro do meu banco e alterando também a configuração. Já que é um declarativo, então eu vou pedir para ele editar, ó, um novo comando, kubectl edit. Vou editar quem? O serviço. Qual o nome do meu serviço? myDeploy. Então eu vou editar esse serviço e ele abre exatamente, ó, no formato YAML. Ele pegou o editor de texto padrão da distribuição, neste caso aqui é o Nano, tá? Eu prefiro trabalhar com o Vim, mas aí é só mudar o editor de texto, não tem problema, tá? Mas nada impede de nós mudarmos aqui, tá? Bom, então vamos lá, olha só. Aqui embaixo, ele está trabalhando com o tipo do Cluster IP. Isso eu estou mexendo direto na execução do meu arquivo. Então, meu arquivo está em execução, ele está lá dentro das configurações, eu estou alterando lá no banco. Eu vou mudar o tipo dele para o tipo Node Port. Só para nós conseguirmos ver essa alteração em tempo real, eu vou deixar rodando aqui na tela de baixo, ó, um kubectl get svc, mas eu vou colocar com o comando what, tá? Para que ele fique atualizando a tela. E aí observem que esse meu serviço, ele é um deployment do tipo Cluster IP e aqui na frente ele tem a porta. Eu vou mudar o tipo dele para o chamado Node Port, que é o segundo tipo que nós vamos ver aqui, ó, o Node Port. Olha a forma que eu escrevi, o N maiúsculo do Node e o P do Port maiúsculo, tá? Node Port.
Esse tipo de serviço, o Node Port, ele vai abrir uma porta em cada um dos nós do meu cluster. Então, se eu tenho 3 nós, em cada um dos nós ele abre a porta. Essa porta, ela é uma porta alta, é uma porta que está dentro de um range, que vai do número 30.000 até o número 32.767. Então, ele vai abrir uma porta aleatória dentro desse range de porta, tá? Nessa faixa de endereço, da porta 30.000 até a 32.767.000, tá? Então, é essa numeração que ele usa como padrão para o Node Port. Como que ele vai fazer isso? Aqui embaixo, onde ele está apresentando a porta 8080, ele vai adicionar uma nova porta. Então, vamos ver isso acontecendo. Ó. Eu vou salvar ali em cima, tá? A minha configuração. Aqui no Nano, eu vou apertar o Ctrl X, Y para ele salvar e dou Enter. Ele salvou. Aqui embaixo, ó, observem que ele mudou para Node Port e ele também adicionou aqui a porta 30.490. Veja que está dentro da faixa. Vai de 30.000 até 32.767. Então está no meio ali. 30.490 foi o número. Ele pega aleatório esse valor. Então, o que ele fez na prática? Ele criou uma regra de firewall dentro de cada um dos nós, uma regra de masquerade, né? Uma regra de DNAT. Então, a requisição que chegar no nó na porta 30.490, ele vai redirecionar lá para a porta do meu container. Qual é a porta do meu, ou melhor, ele vai redirecionar para a porta do meu serviço. Qual é a porta do meu serviço? 8080. Chegando na porta 80, o que ele faz? Ele redireciona para a porta do container, que é a porta 80, tá? Então ele vai fazer esse balanceamento aqui, chegando no nó na porta 30.490, encaminhando para a porta do serviço, que é na porta 8080, e da porta do serviço vai chegar lá na porta 80, que é a porta do meu container. Então, esse é o tipo Node Port, tá? Eu não consigo, como eu falei aqui, os meus nós estão rodando aqui dentro de container, né, dentro do Kydal, tá? Mas essa seria a forma de abrir as portas. Agora eu vou mudar e vou trabalhar com o outro tipo, que é o tipo Load Balance. O Load Balance, observe aqui que nós temos o External IP. Tá? Esse endereço ele é uma configuração que geralmente é entregue pelos mantenedores ou pelos provedores de nuvem. AWS, Azure, tá? Google, geralmente são serviços que são pagos à parte. Você receberia aqui então um endereço de um IP público e aí você conseguiria chegar até a aplicação através desse endereço. E aí você poderia configurar no seu DNS para chegar. Eu não tenho um serviço de load balance aqui dentro desse ambiente, tá? Existe um projeto chamado MetalLB que a gente poderia utilizar para fazer essa simulação, mas isso também eu deixei para uma aula futura, para que a gente faça essa aula no momento exato aqui. Então, o outro tipo que eu tenho é o chamado Load Balance. Eu vou configurar, porém aqui ele vai ficar como pendente, porque eu não tenho a configuração aplicada. Eu não tenho o serviço de Load Balance rodando dentro. O próprio service é um Load Balance, mas não é esse. Eu teria que ter um Load Balance externo para poder entregar o endereço aqui para o meu cluster. Então vamos editar, ó, kubectl Edit Service, da mesma forma que a gente fez. Eu apenas vou alterar lá embaixo, ó, onde está o tipo. Vamos alterar para o Load Balance. Ó, Load Balance. Vou salvar agora. Ctrl X, Y, Enter. Ele salvou. Opa, salvou não. Ele está pedindo para salvar com um nome diferente. Salvei agora com o nome correto. Bom, então, ó, observem que ele mudou para Load Balance. Ele não mudou a configuração do Node Port, porque o Load Balance também internamente ele traz o Load Balance e ele internamente também traz o Cluster IP, que é o modelo padrão aqui dentro do cluster. Então ele manteve, só que em External IP ele ficou como pendente. Tá? Então ele fica como pendente, não permitindo então, né, que eu acesse por enquanto, porque eu ainda não tenho um Load Balance que vai me entregar. Bom, como eu disse, existe o serviço MetalLB, vou até deixar o link aí na descrição também do projeto MetalLB, e aí você pode então já se aventurar a instalar. Eu vou ensinar em aula futura, tá? Então assista aí toda a playlist e aí você vai conseguir chegar até esse momento. Eu te ensinei o Cluster IP, que é o padrão quando você cria um serviço, o tipo Node Port e o tipo
load balance, tá? Na hora de criar o serviço, você já poderia determinar qual tipo que você deseja. Eu não especifiquei, então ele criou o padrão do cluster, que é o cluster IP. Na maioria das vezes a gente vai trabalhar com o cluster IP, e aí eu vou trabalhar com um serviço chamado de Ingress. O Ingress é que vai permitir que eu acesse a minha aplicação usando uma URL. Quando a aplicação não é web, aí sim a gente utiliza esses outros modos aí para conseguir chegar até a nossa aplicação. Mas são aplicações que dificilmente você vai precisar exportar ou expor essa porta, né, para o mundo externo, para a internet. Isso geralmente não é feito. Você não vai pegar um banco aqui, um MySQL na porta 3306 e expor o serviço para a internet. Isso seria, né, fora dos padrões aí de segurança. Então o ideal é que realmente a gente utilize o padrão do cluster IP e utilize serviço de que consiga trazer para dentro do meu container. Então é isso, a nossa aula de hoje, falando um pouco mais sobre serviço. Não esgotamos o conteúdo de serviço, mas avançamos bastante. Tive que gravar 2 vídeos para não ficar tão extenso, tá, sobre este conteúdo. E mesmo assim são 2 conteúdos aí, né, que ficou bem extenso. Então vamos aí até o próximo vídeo, onde nós vamos dar continuidade aí ao nosso curso.